Olá, bem-vindo ao Isto é Sua História. Eu sou Cristiane Dias e hoje o nosso papo é com Jonathan Alves, que é fundador da Ibera Paris. Muito obrigada pela presença, Jonathan. Obrigado a você pelo convite. Eu acredito que a gente vai ter uma boa conversa hoje. Com certeza. E antes da gente falar sobre o grupo, sobre as novidades, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Que você me falasse um pouco sobre as suas origens, antes de ser empreendedor, né, da onde você é, um pouquinho dessa sua trajetória da pré-empresa. Né? Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo. É uma cidade serrana, né? Minha família é de origem bem humilde, toda da Baixada Fluminense, né, daquelas regiões assim bem pobres do Rio de Janeiro mesmo, Nova Iguaçu, São João de Meriti. E eu cresci entre o Rio de Janeiro e a região serrana. Certo. Algo assim muito presente na minha infância é a minha religião, que eu sou testemunha de Jeová desde os 7 anos de idade. E a sua família é testemunha? Minha família também se tornou testemunha de Jeová. Então, o fato de eu ter uma religião, né, que a testemunha de Jeová dá um treinamento diferente para todos, né? Porque a gente faz a pregação de casa em casa. Sim, é verdade. Então, vai lá no domingo, bater na porta. Eu tive uma infância um pouco diferente das crianças normais, né? Meu hábito todo domingo era ir fazer a pregação de casa em casa. Isso me treinou a falar em público, a ter um pouco mais de coragem de conversar com pessoas estranhas. Imagina, com certeza. E como que foi o início da sua vida profissional? Quando que você começou a trabalhar? O que você estudou? Então, eu não tinha ideia, assim, muito do que eu iria fazer quando crescer, né? Muitas crianças têm um sonho. Quando eu crescer eu vou ser isso. Eu fui deixando acontecer, né? Estudei no Senai, me formei eletricista. Minha ideia, assim, inicial, quando eu tinha 14 anos, era tentar trabalhar na área industrial, fazendo manutenção de equipamentos, né? Era algo que eu gostava. Com 16 anos, eu me destaquei bem num curso de informática, que eu fui fazer, fui aprender e acabei me tornando professor. Que legal. E comecei Novo ainda? Novo, com 16 anos. Eu comecei bacana. a dar aula e continuei dando aula até os 18 anos de idade. Foi quando eu conheci minha esposa, né? Aí foi algo que mudou realmente o meu caminho que eu estava, inclusive os meus pensamentos. Eu conheci a Sauana com 18 anos. Ela também é da mesma religião. Inclusive, a gente se conheceu, né, no Salão do Reino. E a família dela era uma família de empreendedores, diferente da minha família. Né? A mãe dela já trabalhava sempre, a vida inteira, por conta própria. E quando ela me conheceu, ela achou, puxa, você está dando aula, quanto que você ganha? Primeira pergunta que a minha sogra me fez. E ela não é interesseira não, porque ela estava preocupada. Né? Quando eu falei para ela que eu ganhava R$15 a hora, ela falou, poxa, interessante. Só que eu dava 1 hora por dia de aula. Então, ela achando que era o dia inteiro. Eu ganhava R$15 por dia. Ela ficou um pouco preocupada. Ela falou, por que você não vem trabalhar comigo? Né? Então, esse convite fez praticamente que minha vida inteira mudasse por conta daquilo ali. Quando ela me chamou para trabalhar com ela, o trabalho que ela fazia era um trabalho bem interessante. Ela comprava produtos cosméticos aqui em São Paulo. Certo. Ela tinha uma exclusividade no estado do Rio de Janeiro e ela vendia esses produtos para os salões de porta em porta. Então, ela ia nos salões de beleza e vendia. E comprava por um preço muito bom e vendia por um preço bem legal. Dava para ganhar dinheiro. Era um negócio interessante. Ela me ofereceu 15% de comissão. Então, tudo que eu vendesse, ela me daria 15%. E me deu a exclusividade da cidade que eu morava, porque ela tinha o estado inteiro. Ela me deu Nova Friburgo para mim poder começar a trabalhar. E ali eu comecei. Só que, assim, outros vendedores que trabalhou com ela, inclusive ela tinha outros modelos de negócio que davam um pouquinho mais de rentabilidade para quem trabalhava com ela, né? Eu fiz um trabalho muito bom. Nesse primeiro mês de trabalho, ela se surpreendeu com o meu volume de venda. É a técnica que eu usava, que eu era novinho, 18 anos. Então, praticamente, o cabeleireiro comprava para me ajudar. Entendeu? Eu comprava meio que por causa de pena. Não, eu vou comprar tadinho desse menino. Né? Mas funcionava e eu fui replicando. É assim? Então tá bom, vamos embora. E ela se surpreendeu, tanto que com um mês de trabalhando com ela me convidou para mim ser um micro distribuidor. Aí era diferente. Aí eu poderia comprar dela o produto. Certo. Com um desconto maior. Ao invés dos 15%, ela me daria 30% de desconto na compra. Entendi. Então, eu comprava e venderia, por exemplo, um produto de R$100, eu ganharia R$30 à medida que eu vendi. Só que o risco passava a ser meu. Porque você tinha comprado os produtos já. E o problema é que ela queria que eu comprasse R$15 mil dela. Imagina. Nossa.
Eu ganhava R$15 a hora. Minha família era uma família humilde. Meu pai trabalhava numa mecânica. Né? Então era algo assim, para mim, muito difícil. Eu não tinha condição de comprar. Mas ela falou, olha, o degrau para você virar um micro distribuidor é você comprar esses R$15 mil. Eu falei, pai, você me empresta 3 folhas de cheque? E meu pai falou, Jonathan, na vida nunca dei um cheque sem fundo. E eu não posso fazer isso. Eu falei, pai, mas não estou falando que vai ser sem fundo. Eu vou fazer, eu vou pagar. É 30, 60 e 90. Poxa, eu tenho que vender. Eu estou vendendo quase isso já. Eu tenho que vender isso para poder pagar o cheque. Mas ele botou tanta... Ele me emprestou. Mas ele botou tanta pressão que eu fiquei apavorado. Aí eu peguei, entreguei os 15 mil lá na mão da minha sogra, 3 cheques, 30, 60 e 90. E ela me entregou 15 mil de produto. Só que eu estava tão apavorado que eu vendi aquilo tudo numa semana. Aí eu paguei os cheques e ela ficou muito apavorada, porque era bem difícil, praticamente impossível. Eu comecei a criar pacotes, eu comecei a movimentar os cabeleireiros, dando o prazo dentro do que eu precisava. E assim, foi muito interessante e deu um retorno muito bom para mim, como micro distribuidor. Nesse momento eu ainda estava namorando com a minha esposa, foi tudo muito rápido. A nossa história, assim, as coisas, quando eu conto, até escrevi no livro, né? Parece que levou muito tempo, mas foi tudo muito rápido. Do dia que eu conheci a Sauana até o dia que eu casei, levou 11 meses. Nossa, foi super rápido muito mesmo. Rápido. Então, esse período de participar de vendedor a me tornar um micro distribuidor também foi muito rápido. E dali para frente eu comecei a trabalhar com ela, com a minha sogra, comprando e vendendo. E casei com a Sauana. Certo. Aí, no meu casamento, né, a gente teve aí a alegria de estar junto. Foi minha primeira namorada, né, eu também, o primeiro namorado dela. E, assim, no sentido sexual. Né? A gente não teve contato nunca não teve contato com ninguém. Então, eu casei virgem com ela, ela casou virgem comigo. Então, por conta, inclusive, da religião, né? Sim, do ensino que a gente tinha. E assim, eu gosto de falar porque é difícil isso acontecer, né? No meu caso, eu tinha 19 anos quando eu casei e ela já tinha 21. Ela é uma menina linda. Então, você vê uma menina hoje de 21 anos que aguarda, né, para casar virgem, é difícil, né? Verdade. É difícil. E foi assim, então foi aquela surpresa no casamento, foi tudo de bom. E a gente foi fazer a nossa lua de mel na Bahia. E aí, quando a gente chegou lá na Bahia, estamos de lua de mel, um menino vem e apresenta pra gente uma tatuagem de rena. Eu já vendia para salão, porque eu era micro distribuidor. A Sauana era cabeleireira, minha esposa. E a gente viu aquilo, na hora, veio uma ideia de aplicar na sobrancelha. Imagina se a gente pegasse aquela tatuagem que dura 15 dias na pele e passasse na sobrancelha, e durasse 15 dias na sobrancelha. Ia resolver um problemão da mulher. Tampava os fios brancos e ainda tampava as falhas. Ficava preenchia, o desenho, né? Ficaria o desenho perfeito, porque antes a mulher usava lápis. Lápis, né? Pra preencher, verdade. Aí levamos para casa a ideia, pegamos a receitinha com o menino que estava vendendo, como ele fazia, e tentamos em casa, só que ficava muito escuro. A gente foi mexendo para chegar no tom da sobrancelha, um negócio assim bem legal. Aí chegamos na fórmula que a gente queria vender, só que não existia no mercado. Sim. Então ninguém sabia aplicar, não tinha técnica. Que não ano tinha... foi isso? Isso foi no ano de 2005. Tá. Né? Em janeiro de 2005. Então nós pegamos essa fórmula, eu como entendia de informática, eu era professor de informática, eu falei, Sal, para a gente poder visitar o salão, a gente precisa ter uma embalagem top. Então nós pegamos, eu desenhei a caixa, fiz a logomarca, fiz os rótulos, criei um certificado, criamos um modelo de negócio em cima daquilo ali. Então tinha 3 cores, castanho claro, castanho médio, castanho escuro, um curso. Ela dava o curso e eu vendia. Formamos uma duplinha, isso aí com 1 mês, 2 meses de casado, a gente estava preparado assim. Aí a gente ia para o salão. O produto custava para a gente, na época, R$30 e a gente vendia por 300. Nossa, então era uma novidade, né? Era uma margem. Só que a gente não vendia o produto. A gente vendia o produto e o curso. Você entendeu? Então, se a pessoa ela comprasse o produto, ela ganhava o curso. A gente mostrava assim, tipo um empilhamento de oferta. Né? Olha, agregava muito valor. O curso custa R$200, o produto custa 300, os dois iria te custar 500, mas eu vou te fazer por 300, eu te dou o curso agora com certificado. Porque naquela época a pessoa dava um valor no certificado, né? Hoje nem importa tanto. Né? E assim foi. Tinha dia que a gente vendia 20 produtos. Para nós era demais. E vocês estavam vendendo só no Rio? Aí a gente começou no Rio, né, de porta em porta, de salão em salão. Então vendia, imagina, um dia que vendeu 20 produtos, nós estamos falando de R$6 mil. Pois é.
em 2005, 2005. para um casal que eu tinha 19 anos, ela 21. Super nova. Poxa, acertamos na Mega Sena pra gente, né? Aí a gente se organizou. Vamos fazer da seguinte forma. Uma semana a gente fica em casa produzindo e 3 semanas vão pra rua. E vocês faziam um produto, era Em artesanal. casa, artesanal. Mas quem olhava vinha da NASA, porque nós fizemos um design incrível. Você entendeu? Aí era uma semana produzindo, a outra semana vendendo, as outras 3 semanas vendendo. Então a gente fazia um estoquezinho e ia vender. Né? E aí a gente falou, pô, por que vamos ficar aqui no Rio? Vamos rodar. Expandir. A gente não conhece nada. Eu não conhecia nada. Minha vida era Nova Friburgo e Baixada Fluminense. Era o que eu conhecia. Então vamos. E aí eu tive aquela experiência que parece só em filme, né? De chegar na rodoviária, você olhar lá, vamos para Brasília. Pronto. E montamos um ônibus e fomos. Aí conhecemos algumas capitais, né, nesse modelo de trabalho. Eu falo bem de Brasília porque Brasília foi muito importante para nós. Porque é diferente das outras capitais do Brasil. Pelo fato de ser uma cidade assim muito elitizada, as coisas são muito caras. E a gente era vendedor porta a porta. Então a gente ficava um pouco assim ansioso com os gastos, né? Aconteceu com a gente lá em Brasília de chegar num hotel. O hotel deixou a gente entrar. A gente fez o check-in. E a gente só tinha o dinheiro para poder tomar café no hotel da manhã e de noite pedir uma canjinha e não almoçava. Era o nosso dia a dia em Brasília, né? Só que aí o que acontece? Juntou um tempo nesse hotel. A gente ficou 30 dias. Aí o garçom, o gerente do hotel falou, olha, não tô mandando vocês embora, mas vamos pagar a conta, vocês continuam. Eu tinha um bolo de cheque e não tinha dinheiro. Ai, e não tinha compensado nenhum. Eu não tinha dinheiro. Aí eu perguntei, você aceita cheque de cliente? Ele falou, não, é cartão ou dinheiro. Eu falei, caramba. E aí a gente tomou a decisão. A gente tinha uma quantidade de produto e a gente pensou, poxa, a gente tem que fazer esse pagamento. Se a gente pegar esse produto e vender mais barato, nós temos margem. Custa pra gente R$30. Se a gente vender para uma pessoa, comprar uma quantidade grande. E essa pessoa compra e começa a revender. Aí a gente abriu a mente que poderíamos fazer o trabalho que a mãe dela fazia. Sim. De ter distribuidor. Aí, em Brasília, eu busquei logo, a gente também tinha um pouquinho assim de querer sempre o melhor. Eu fui logo no distribuidor de uma marca grandiosa lá de Brasília. Ele tinha um escritório muito lindo, ele recepcionou a gente com muita educação, porém, zero interesse. Mostramos para ele o produto, ele falou, mas isso não vende, né? Isso aí é difícil de vender. E aí eu tirei da bolsa, tava com a mochila, aquele bolão de cheque, dei na mão dele e falei, vê se não vende. Aí ele pegou, começou a folhear os cheques, ele falou, caramba, mas esses clientes aqui são todos os meus clientes. Eu falei, foi eles que indicaram você? Caramba, aí ele pegou, ele já cresceu o olho. Ele ficou louco. Na hora que ele ligou para um dos clientes, o cliente falou, ai, Antônio, vai ser muito bom você pegar esse produto, vai atender a gente, os meninos são tão lindos, né? As pessoas tinham essa com a gente. E aí ele pegou a distribuição, então se tornou o nosso primeiro distribuidor. Então a gente viu o modelo do negócio para replicar. Ó, chega na capital, vende um pouco de produto, busca o maior distribuidor, mostra os cheques e voa lá. E começamos a fazer. Chegamos a 7, 8 distribuidores com esse produto no ano de 2005. Certo. Então a gente, do nada, nós partimos a ter um produto, ter uma marca e já ter 7 distribuidores. 7 distribuidores. Com isso eu botei minha sogra para produzir o produto para nós. Então a gente começou assim, a produção era lá em Friburgo, minha sogra fazia, e a gente era o comercial vendendo o produto na rua. E quem comprava não imaginava que era feito de forma artesanal. Daí surgiu, nesse mesmo ano, a escova progressiva. A escova progressiva, assim, era um boom, mas era um negócio meio do submundo. As pessoas, por conta do formol, elas falavam baixinho, escondia dentro do salão de beleza. Você ia pro fundo fazer. Ia lá no fundo, porque dava um fumação poderoso dentro do salão. E não tinha muita fiscalização sobre a quantidade de formol, né? Não tinha como fiscalizar, porque eles faziam a mistura caseira, né? E nós íamos visitar o salão com a intenção de vender a rena para sobrancelha. E quando chegava no salão, o pessoal estava fazendo escova progressiva. E aquilo ali começou a aguçar a gente. Aí conversava com o cabelo, como é que você faz? Eu misturo isso com isso, com isso. Ok. E todos eles, formol. E não era pouco, né? E muito formol. Aí numa dessas nossas viagens, no interior de Minas, uma cabeleireira falou, esse povo é muito burro. Eles ficam usando formol, que arde o olho, que isso, aquilo. Eu faço assim, assim, assim. Quando ela falou, aí a luzinha acendeu. Plum! Ela usava uma fruta. Verde, a fruta verde que não estava madura, e tinha uma ação espetacular no cabelo. A Sauana tinha sempre essa pegada de química, porque a mãe dela sempre trabalhou com cosméticos, ela era cabeleireira,
E ela gostava muito de ler rótulo. Então, ela ficou encabulada com o que tinha dentro dessa fruta. Na composição, né? O que tinha dentro dessa fruta que podia estar dando esse efeito. Então, saímos dali... Fazia o mesmo efeito formal de alisamento. O mesmo efeito, equivalente. É uma descoberta incrível, você imagina. Sim, sem dúvida. E aí, ela pesquisou. Na época, a internet era muito difícil de ter. No caso, pra gente, a gente não tinha em casa. Ia na Lan House mesmo fazer a pesquisa. Primórdios da internet no Brasil Ela mesmo. foi na Lan House, pesquisou e chegou a um ácido que tinha dentro dessa... Assim, poderia ser. E a gente tinha aquela dificuldade de conseguir comprar para testar. Conseguimos comprar. Eu fiz na panela o primeiro produto. E testamos. Voilá. Top, top, top. Ficou melhor do que a da mulher, porque ela usava a fruta. A fruta. A gente isolou o ácido. Legal. Entendeu? Então ficou aquele negócio incrível. O produto ficou top. A gente falou, pronto. Peguei a mesma panela, fiz 7 litros do produto e disparei para os 7 distribuidores. Para testar. Para ver o que eles iam achar, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Aí eles falaram, Jonathan, a quantidade que você tiver, a gente compra. Nossa. Aí eu falei, nó. Vou ter que dar um jeito de produzir agora. Vou ter que produzir. Aí eu tinha um problema. Produzo, abro uma fábrica, ou vou atrás de alguém para terceirizar. Era uma opção. Sim. Né? Só que se eu fosse atrás de alguém para terceirizar, o que ia acontecer? Eles iam me roubar a fórmula. Que era uma coisa exclusiva até então. E patente não funciona, você entendeu? Não funciona. Nesse sentido, não funciona, porque se alterou um pouquinho, já é outra coisa. Né? Então, eu estava com aquele medo desse... Nós tomamos uma decisão, que foi uma decisão acertada, de montar uma fábrica. Mesmo que não grande, montamos nossa primeira fabriquinha. Aí, nesse momento, nós já estávamos morando no Espírito Santo, saímos do Rio de Janeiro, fomos para o Espírito Santo. A gente, sem praticamente ter conhecimento nenhum de indústria, montamos nossa primeira indústria. Assim, muito nos erros e acertos. Né? Então, a nossa capacidade da primeira indústria, ela tinha um reator de 300 quilos. Esse reator, ele conseguia produzir para a gente aí 300 quilos dia. Nossa, não era tão pequeno assim, produzia bastante, né? Mas era muito pouco, você não tem ideia. Porque, assim, 300 quilos era 300 litros do produto. Entendi. Isso eu atendia 300 salões. Os caras queriam me comprar 3 mil, 4 mil. Então, a gente começou a produzir, né? Só que o detalhe é que eu não deixava de vender o fato de eu não ter o produto. Entendi. Entendeu? Eu criava uma escassez. Isso dava um problema muito grande, porque as pessoas, os distribuidores compravam e eu pegava assim, eu falava, não, vou te entregar. Em vez de eu pegar o 300 e entregar para um, eu pegava e dividia, dava 30 para cada um e ficava aquele desespero. De verdade, parecia que eu estava vendendo droga. Porque era um volume de gente querendo o produto. E você mandava de pouquinho em pouquinho, eu não tinha capacidade. Mas aí foi entrando mais dinheiro e a gente foi crescendo um pouquinho a fábrica e assim... foi surgindo a primeira escova progressiva sem formol. Então, no mundo, quem inventou a rena para sobrancelha e a progressiva sem formol fomos nós. Né? Por que a gente chegou nessas duas inovações? Por poder encontrar coisas que praticamente já existiam, né, e encaixar no cotidiano do salão de beleza. Né? E isso foi assim, algo muito legal, porque fez a marca surgir. Né? Fez a marca sair do zero e começar a existir. Né? Só que de existir para poder se tornar uma marca de verdade é um caminho muito longo. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente tomou uma decisão de não copiar produto de ninguém. Então, nós fizemos praticamente aí um acordo entre nós. Da agora para frente, todo produto que for ter o nome Ibera, esse produto tem que ser criado por nós. E aí começou um desafio muito maior, porque a gente tinha que criar, inventar. E assim, para nós era um prazer muito grande. Então, eu e ela trabalhava junto. Até hoje, tem produtos que a gente não sabe quem foi que inventou, se foi eu ou foi ela. Porque é uma sinergia tão grande na hora de criar. No final, eu acredito seriamente que sou eu. E ela acredita que foi ela que criou. Né? Então, é um cérebro em conjunto. Né? E aí, fomos criando os produtos, melhorando as embalagens. Chegou no ano de 2010, a gente decidiu mudar o modelo de embalagem, porque era eu que desenhava. Então, assim, eu sabia o que eu queria, mas eu não conseguia fazer. Aí, contratamos uma designer aqui de São Paulo. Aí ela cobrou um valor absurdo. Pra gente, na época, era assim, caramba, era tipo 30% da nossa venda para pagar ela. Caramba. Aí eu falei, gente, como que a gente vai fazer um negócio desse? Mas era lindo o trabalho dela, era o que eu queria. Era o que você queria. Eu falei, eu vou arriscar. Trouxemos. Aí ela entrou, o nome dela é Karen. Ela entrou para começar a trabalhar com a gente, começou a organizar a parte visual do produto. Que é uma identidade, né? Isso. Exaltar os pontos positivos, fazer um marketing de verdade, que é o que a gente não fazia, né? E ela falou, vocês têm que ir para feira em São Paulo.
em São Paulo tem a Hair Brasil, vocês têm que estar lá. E não adianta ir com stand pequeno não, tá? Tem que ir com stand grande. Fazendo sua pompa, né? Eu falei, mas como assim? Ela falou, Jonathan, cabeleireiro vai chegar na feira, ele não sabe o tamanho da empresa. Ele sabe o tamanho do stand. Isso é verdade. Eu falei, como assim? Ela falou, se você chegar com o stand pequenininho, você é uma empresa pequenininha. Agora, se você chegar com um stand grandão, você é uma empresa grandona. Aí ela projetou um stand, 2 andares. Nossa. Troço de louco. Muito doido. E embaixo, o visual dos produtos. E em cima montou um bar para atender os clientes. Com garçom, com tudo. Eu falei, quanto que isso vai custar? Um absurdo ficou o valor. A gente não tinha o dinheiro. Então, se a gente tomasse a decisão de ir, era se endividar e correr um risco absurdo. E tomamos essa decisão. Fomos para a feira. Eu tinha 30% do valor só para pagar. Tá. Os outros 70% era a dívida. Era a dívida que a gente teria que pagar logo nos próximos 15 dias após a feira. Vocês estavam contando com as vendas que vocês iam fazer Tinha que vender. Era obrigatório vender. Mas a gente criou um produto tão top, com um nome tão top, que foi assim uma revolução. Pra você ter ideia, na feira, saiu até no Jornal Nacional. Que legal. A gente criou um produto chamado Botox Capilar. Hoje a gente não pode usar esse nome mais. Porque a marca Botox é de uma empresa multinacional. Nós tomamos, inclusive, um processo grande. Mas, na época, foi assim, um grande sucesso. Eu lembro e nós subimos. Esse nome realmente nós subimos no palco, sucesso. Começamos a falar e os cabeleireiros começaram a chegar. Só que assim, a coisa mais legal da feira, que foi que a feira abriu às 10 da manhã, a Hair Brasil, e às 10 da manhã tinha um carequinha lá chegando no meu stand, falando espanhol. Eu quero levar o produto para a Venezuela. Falei, ok, vamos. Sentou comigo. Comecei a negociar. Está preparado? Sim, a empresa toda preparada para exportação. Eu não sabia o que era exportar. Por conta da Karen, a gente já tinha feito a garrafa em 3 idiomas, porque ela modernizou as garrafas e colocou em 3 idiomas. Já preparando para isso. Pelo menos isso. Agora, o resto eu não sabia nada. Eu falei, sim, com certeza. Aí ele ia falando, eu concordava, tal. Ele com a esposa dele. Então, vamos montar o primeiro pedido. Quando ele começou a montar o pedido, o valor que estava dando já era para pagar a feira. Eu falei, nossa, Deus. Aí eu aceitei, fechei com ele foi embora. Ele saiu, aí chegou México. Aí saiu México, aí chegou Guatemala. Aí foram 12 países. 12 países que a gente fechou negócio na feira. Praticamente a técnica lá de trás. Vender sem ter. Porque, ok, resolvi o problema de pagar a feira. Mas como que eu vou produzir né? Esse mundaréu de produto? Era muito produto. Era mais ou menos 5 vezes o que eu vendia o ano, que eu vendia na feira. Nossa. Tipo assim, a gente não sabia o que era vender. Entendeu? A gente achava que vendia. Mas, na verdade, não vendia nada. Né? E aí, na hora que chegou essa turma e começou a botar pedido de verdade, a gente teve que mudar o processo. Compramos mais máquina, fizemos mais dívidas, pagamos tudo, botamos tudo para funcionar. E vocês expandiram a fábrica ou abriram outra? Expandimos a fábrica. Legal. Expandimos a fábrica. E aí, dentro desse processo, a gente prometeu entregar em 30, acabamos entregando em 45 dias, mas conseguimos entregar tudo com 15 dias de atraso. Então, não foi algo assim absurdo. Né? E iniciamos a exportação. Então, as pessoas falam, Jonathan, como que você começou a vender para fora do Brasil? Na verdade, os estrangeiros me buscou aqui. Né? Então, aí, de 2010 a 2012, a gente foi uma expansão internacional muito grande. Porque quando cai uma sementinha num país e o distribuidor faz um bom trabalho, ele contamina os países do lado. Então, por conta de um, abria mais outro, entendeu? Porque eles também faziam feiras regionais, a gente também ia para lá apoiar. Trabalho absurdo. E, em contrapartida, criando mais produtos. Porque tinha que alimentar a cadeia de produtos. Então, desde o Botox Capilar, depois a gente inventou o Discovery, que foi uma escova progressiva feita com célula-tronco da maçã, que é incrível, é a única que pode aplicar em grávida e criança no mundo. Nós temos todos os certificados do produto. Depois criamos o Genoma, que foi uma ideia incrível. Né? Assim, Jonathan, você só tem ideia incrível? Não, tem produtos que não funcionou, tem um monte também. Eu falo que a cada 100, 10 é top. Né? Mas o Genoma, porque todo mundo quer tratar o cabelo. Só que o problema que tem no seu cabelo não é o problema que tem em outra mulher. Para poder fazer um tratamento perfeito, de verdade, eu deveria fazer uma análise no seu cabelo. Aí saber o que o seu cabelo perdeu e repor o que você perdeu no cabelo. Certo. Você está entendendo? Só que é impossível. Imagina,
todo mundo cortar uma mechinha, mandar para o laboratório e receber um produto personalizado. Nossa. Seria uma ideia maravilhosa. Até eu tive essa ideia, mas não funciona. Não é funcional, é caro. Em larga escala não funciona. É caro. Então, o que nós fizemos? Fizemos ao contrário. Pegamos a composição do cabelo, desmontamos a composição do cabelo e refizemos ela de forma líquida. Então, nós criamos um fio líquido. Fio líquido. Nossa. É um produto fabuloso. E aí, o que acontece? O que o seu cabelo perdeu, ele absorve. E o que o seu cabelo não perdeu, tchau, vai embora. Caramba. Entendeu? Então, você tem o cabelo de quando nasceu. Onde seu cabelo é mais bonito? Na raiz ou na ponta? Na raiz. Por quê? Que acabou de sair. Acabou de sair. Imagina uma mulher que tem um cabelo comprido. O cabelo ele cresce 1 centímetro ao mês. Então, um cabelo que tem 40 centímetros... ele tem 40 meses. Isso significa o quê? Mais ou menos 4 anos. Sim. Aquela pontinha lá de baixo está 4 anos pegando sol, cloro, sal de praia. É torturante. E a gente pega tudo que esse cabelo perdeu e repõe completo com o genoma. Assim, entendeu? Então foi um sucesso. E isso trazia mais clientes internacional. Até que um dia me apareceu um francês, me ligou com um tradutor, e esse francês queria pegar a distribuição para a França. Aí perguntou se eu já tinha. Eu não tinha, mas eu falei, eu tenho várias pessoas interessadas. Mentira, tinha nada. Ele falou, não, eu tenho várias pessoas interessadas, tal. Quem fechar primeiro, fechou. Ele falou, não, amanhã eu tô aí. Eu falei, pô, o cara vai sair da França, amanhã tá aqui no Brasil? Realmente, no dia seguinte ele estava aqui no Brasil. Ele, com a esposa muçulmana, toda fechada, só o olhinho de fora. Caramba. Um segurança. Eu falei, nó, esse cara é milionário. Você tá com cara de sheik árabe. E aí, recepcionei ele, levei na sala e inventei na minha cabeça um negócio que eu não fazia. Achei que ia colar. Ele queria comprar os produtos, eu falei para ele, olha, primeiro você tem que pagar uma taxa de exclusividade. A taxa de exclusividade é 400 mil euros que você vai me pagar para você trabalhar na França. Deus. Aí eu pensei, ele vai negociar e vamos ver o que vai dar, né? Eu não conhecia o francês. Ele deu um tapão na mesa e falou, chega, me fez vir aqui à toa. E foi embora. E não aceitou conversar comigo. Caramba. Aí eu falei, gente, que cara doido. Aí eu fui tentar amaciar ele, não. Aí no dia seguinte ele voltou, falou comigo, olha, eu vou botar o pedido e vou comprar o produto. Se para você assim tá bom. Eu falei, não, tá bom, não vou perder o francês. Né? E aí, a primeira negociação que eu tentei fazer com ele, eu não fui bem sucedido, né? Porque eu queria abusar do trabalho dele. E aí ele começou a trabalhar, fez um bom trabalho na França, pediu a Europa inteira. E vocês não atuavam na Europa por enquanto? Não, eu não tinha ninguém lá, ele era o primeiro. Eu falei, vai, começa. E começou a fazer o trabalho na Europa. E ele fez um trabalho tão grande na Europa, um trabalho tão bom, tão bem feito, que a venda na Europa ultrapassou o lado de cá. Caramba! Só que com uma diferença. Ele me comprava o produto a $30 e ele vendia lá a 300 euros. Nossa, como se fosse assim, algo super luxo, assim. Imagina, ele posicionou o produto como o top do top do top. Você entendeu? Entendi. Porque a qualidade realmente é. Só que a gente brasileiro tem mania de menosprezar o que é nosso, você entendeu? A gente não tem aquele costume de falar, é brasileiro, é top. Então aqui ninguém dava tanto valor ao nosso produto. Lá era assim, o melhor produto do mundo. E começou a entrar nos maiores salões. Hoje na França, para você ter ideia, nós somos a marca número 1 de cosmético profissional na França. Eu vi esse movimento que estava vendendo muito e que o valor que entrava lá era muito maior do que o valor que entrava aqui. Eu falei, poxa, é melhor chamar esse cara para ser meu sócio. Conversei com ele, ele aceitou. Falei, pô, em vez de você trabalhar só na Europa, vamos trabalhar o mundo todo do mesmo jeito e tal. Ele aceitou e aí a gente formou a empresa juntos, que deixou de ser Ibera Professional e passou a ser Ibera Paris. Ah, entendi. Entendeu? Nesse momento que virou a Ibera Paris, crescemos para mais de 50 países. Né? Caramba, então a marca ela se posicionou muito bem. Isso aí foi uma história assim que para todo mundo já é uma grande história de sucesso, de superação, de tudo, né? Só que a minha esposa, como eu falei para você, ela é muito inconformada com as coisas. Ela não é assim uma pessoa que fica parada. Quando chegou no ano de 2018, a gente já estava em 50 países. A marca bem posicionada, todo mundo gostava muito dos produtos, bem posicionado dentro do salão de beleza. Ela falou, quero vender para consumidor final. Eu falei, não pode, como que a gente vai tirar o produto profissional? Não, a gente tem que arrumar um jeito, tem que vender para o consumidor final, tem que forçar a venda na internet, do jeito que tá só no presencial, vai ficar para trás, o mundo vai para a internet. Ela é muito visionária, né? E sempre nessa discussão comigo, eu falei, pô, ir para a internet do jeito que todo mundo vai, eu não quero. Quero fazer como a gente sempre fez, inovar. Né? E como ir para a internet no ano de 2018 inovando. Né?
Foi um desafio. Primeiro eu vim para um curso aqui em São Paulo, que é um curso top demais, chama SDA, do Samuel Pereira. Indico quem quiser ir, ele faz até hoje. Ele junta a turma lá no Teatro Bradesco, dá um treinamento do que é marketing digital. E quando eu fui lá, assim, o meu olho abriu, porque eu vi manobras de venda online que eu nunca imaginei que era possível fazer. Porque meu mundo era um mundo físico, porta a porta, crescemos naquela dificuldade. E na internet é um outro mundo, é um outro universo. E aí a gente pensou, poxa, subiu no palco uma influenciadora nesse curso e ela falou o volume que ela vendeu de um produto que ela divulgou. Falei, o caminho é esse aí. Podia usar influenciador. Isso em 2018? 2018. Estava começando essa tinha muita economia gente de influência, já usando influenciadores e tal. Chamei ela, Uhum. perguntei quanto que ela me cobrava para fazer um vídeo de um produto. Certo. Ela falou, R$5.000. Eu falei, poxa, tranquilo, 5 mil, vamos fazer. Fechei com ela, só que chegamos lá, nossos produtos era tudo profissional. O que uma influenciadora ia falar de produto profissional? Garrafa de litro. Só que a gente tinha na gaveta uma fórmula de um produto, que é um líquido, que transforma qualquer alimento em creme de cabelo. Que legal. Incrível. Você pega a colher do nosso produto líquido, com a colher de mamão, misturou, vira uma máscara de mamão. De mamão. Caramba. Você pega uma colher de leite, vira uma máscara de leite. De abacate, de vinho, de vinho. Você entendeu? Pô, super top. E ela era a rainha das misturinhas na internet. Fizemos o produto e colocamos ela para fazer o primeiro vídeo. Ela soltou esse vídeo no domingo. Do domingo para segunda-feira, nós vendemos mais de R$1 milhão. Do domingo para segunda-feira. E ela tinha quantos seguidores? Ela tinha, na época, acho que uns 150 mil seguidores. Caramba. Não era tanto. Mas a aderência dela era muito grande, a aderência né? era, a penetração completa foi sucesso. Aí, poxa, eu falei, se com uma menina eu fiz isso... Imagina com vários. Imagina com vários. Aí contratei a segunda. Aí a segunda falou, meu cachê é R$25 mil. Foi ficando mais calibroso ali. Mas também tem mais seguidor, vai dar certo. Botei para ela fazer o trabalho, fez a mesma coisa, igualzinho, não vendeu nada, nem os R$25 mil para pagar ela. Entendi. Aí eu falei, alguma coisa está errada. Por que uma que vende pra caramba... A qualidade dos seguidores dela era diferente. Uma vende muito, a outra não vende nada, uma cobrou 5 mil. O que me encabulou foi o valor, porque era muito mais justo eu ter pegado a primeira e ter pagado até 50, 100 mil para ela, pelo volume que ela vendeu. Aí surgiu a ideia de trazer o que a gente já fazia. Pô, vamos pagar comissão para esse pessoal? Aí eu comecei a oferecer para as influenciadoras. Vem trabalhar para mim e eu te pago comissão. Ela, tá, como que eu vou saber o que eu vendi? Você tá entendendo? Aí a dúvida grande que elas tinham não era trabalhar em comissão, era como saber se aquele valor que eu estava pagando era real. Entendeu? Ah, eu vou te mandar um relatório. Ah, eu te dou acesso ao site. Vou dar acesso para 1.000 meninas no site? Não tem como. Então, forçou a gente a criar um sistema. Então, nós fomos atrás, desenvolvemos um sistema próprio, onde dá uma transparência e a influenciadora tem um mapa do trabalho que ela está fazendo. Hoje, esse sistema chama B2C. Nós batizamos ele com esse nome porque é da indústria para o consumidor final, business to consumer. E o consumidor final tem a sensação de que está comprando direto da fábrica. E está mesmo. Sai direto da fábrica para chegar na casa do consumidor final. E a influenciadora que está no meio, fazendo a indicação, ela acompanha em tempo real as compras através dela. As vendas que ela está fazendo. Entendi. Isso motiva ela a falar mais. Por exemplo, ela acabou de gravar um stories agora e começa a cair a venda, ao vivo, no celular dela, a comissão. Entendi. E é um sistema 100% auditável, porque será que eles estão me mandando tudo mesmo? Ela pede uma tia dela lá para fazer a compra e vai aparecer para ela o nome da tia, a comissão, você está entendendo? Entendi. A hora que ela quiser auditar, ela consegue, para poder ver se o relatório está exato, se tudo está acontecendo da maneira certa. Com isso, a gente criou um modelo de negócio. Agora, como expandir? Como trazer 10, 100... 1.000 influenciadoras, era muito difícil. Ligar para todo mundo, não dava. Então, nós acoplamos um outro modelo que a gente já conhecia bem, que é o multinível. Então, nós criamos o marketing de rede com influenciadores digitais no modelo de afiliado, você está entendendo? Misturamos tudo e deu o que é o B2C. Então, hoje, uma influenciadora convida a outra. Quando a influenciadora vem trabalhar, quem treina ela foi quem convidou. Você está entendendo? Depois que ela começou a trabalhar e começou a vender, a que trouxe ela ganha 5% na venda dela. E aí a gente foi com esse modelo de negócio no mercado.
Hoje, nós já ultrapassamos a marca de 15 mil influenciadores dentro do sistema. 15 mil influenciadores dentro do sistema. Vocês trabalham só com brasileiros ou tem internacionais também? Calma aí que eu vou te contar. Isso foi no Brasil. Então, a pandemia foi, assim, para o nosso negócio, algo que acelerou demais, porque todo mundo estava em casa, sem ter o que fazer. Muita gente virou influenciador na pandemia. Você vê, o maior influenciador do mundo virou influenciador na pandemia. Ele era entregador lá de alguma coisa e virou o maior influenciador do mundo. Então, se você for ver, a pandemia transformou o nosso mundo. E a gente estava preparado antes, né? Porque a gente começou o trabalho em 2018. Então, quando veio 2019, a gente cresceu um pouquinho. 2020 foi uau! A empresa começou a crescer e começamos a trazer mais influenciadores. E, assim, a venda se expandiu no Brasil inteiro. Com isso, a gente sentiu a necessidade de criar um evento onde trouxesse os influenciadores. Então, nós somos proprietários do evento Brasil Influencer, que é o maior evento de influenciadores das Américas. A gente faz aqui no Teatro Bradesco. Todo ano, agora estamos indo para o 3º ano do Brasil Influencer. Certo. No palco, os maiores influenciadores do Brasil contando como chegou lá. E na assistência, pessoas que já são influenciadores ou que querem se tornar influenciadores. Então, praticamente, o que eu fui lá no evento, lá atrás, que me abriu o marketing digital, nós replicamos esse modelo, porém, para os influenciadores. Então, tem pessoas que querem entrar nessa carreira e a oportunidade é ali aprender para poder crescer. Com certeza. Assim, até 2018, financeiramente, eu era muito bem sucedido, de verdade. Não precisava trabalhar mais. Eu e minha esposa podia parar. Se quisesse vender a empresa, já estava no tamanho que poderia ter vendido. Só que a gente não tinha realização pessoal. Lembra que eu te falei que essa Ana tinha alguma coisa que incomodava ela? A gente se ajudava, mas não ajudava ninguém. Entendeu? Quando a gente começou a fazer esse trabalho e começou a vir as influenciadoras, e são meninas simples, tipo a gente quando a gente começou, e elas começam do zero e começam a ganhar dinheiro. Hoje tem meninas que ganham 500 mil reais mês. Caramba. Trabalhando com a gente. Você tá entendendo? Aí começou a gente achar o caminho pra gente. O caminho é esse. Por quê? Dinheiro é muito legal, mas você ajudar outras pessoas é muito mais legal. E hoje a gente ajuda 15 mil meninas no Brasil a mudar de vida. Todas elas já trabalham exclusivamente com a gente, não trabalham em nenhum outro trabalho. Tem pessoas que largou serviços importantes, arquiteto, engenheiro, médicos, que deixaram a profissão para poder ser influenciador da B2C. E isso, assim, para eles foi muito importante, para a gente muito mais. Né? Então, é um modelo validado. Aí você perguntou do internacional. Nós falamos, por que não fazer também fora? Então, nós começamos pelos Estados Unidos, tem 6 meses, replicamos o mesmo modelo do Brasil, estendemos o nosso sistema para lá, para testar. É o mercado mais difícil do mundo, né? E é muito difícil de você ter essa penetração. Sim. Porque o americano ele não precisa tanto de dinheiro como a gente aqui. Né? A gente tem pessoas que passam mesmo dificuldade, tá na miséria. Lá não tem muito bem essas pessoas, porque o cara que trabalha no McDonald's acaba ganhando mais do que um brasileiro aqui que trabalha de carteira assinada. Né? Então, a gente encontrou um pouco de dificuldade para adaptar o projeto, levamos aí um período para poder organizar. Quando a gente deu o start, começou a trabalhar. Hoje, nos Estados Unidos, nós já passamos da casa de 1.000 influenciadores e a venda já está, assim, muito grande. Já tem pessoas sobrevivendo com o nosso produto lá também. Então, mudou o cenário do nosso negócio. Então, hoje, com a marca Ibra, nós estamos em 53 países, com o B2C em 2 países. Aí nós temos a marca Fashion Gold, que é a principal marca desse segmento, que vende através das influenciadoras. E para a gente, assim, é uma alegria muito grande a gente ver o crescimento que a empresa teve até agora. Que ótimo, que legal. E além de empreendedor, você também é autor, né? Gostaria de falar sobre o seu livro, né? Inove para ser único. Me fala um pouquinho sobre ele, quando que foi lançado e um pouco do seu processo, né? O que você traz nele pra gente? Eu nunca pensei em fazer isso, de verdade. Como a maioria das coisas que eu fiz, eu também não me planejei para fazer. Né? A gente recebeu o convite no ano passado para poder escrever esse livro. A editora Gente, a Roseli, convidou para mim fazer. Eu aceitei o desafio e ela falou, Jonathan, não pode ser um livro de história. Tá. Eu quero que você faz diferente. Você entendeu? Então, eu achei interessante fazer assim, os desafios e a solução do desafio. Então, aí dentro eu conto mais ou menos uns 11 a 20 desafios que a gente teve na empresa em todas as áreas. Área de exportação, área fiscal, área do marketing. E como eu superei o desafio. Eu tenho uma frase que eu uso desde que eu comecei
o nosso trabalho, né? Que é retroceder jamais, se for necessário sempre. E as pessoas ficam meio assim, como assim? Porque, na minha visão, você traçou aonde você quer chegar. E você está no caminho para chegar lá. Só que muitas vezes o caminho é errado. Adianta você forçar a barra e tentar ali até o fim? Não adianta. Então, muitas vezes você tem que voltar, pegar o caminho certo e aí sim você vai. Né? A gente vê hoje muitos coaches falando, abaixa a cabeça e vai. Calma, para. Nem sempre o caminho é aquele, né? Muitas vezes o caminho não é esse. Então, o livro ele fala muito disso. Eu já tive várias vezes na encruzilhada, várias vezes. E tomei decisões certas e tomei decisões erradas. E quando eu tomei errado, eu consegui enxergar e eu não tive vergonha de voltar atrás e pegar o caminho certo. Você está entendendo? Então, o livro ele fala muito isso. E assim, o que me fez mudar de vida foi a inovação. Né? Então, por isso o nome Inove para ser único. Que legal, que bacana. E para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre novidades da Ibera, planos de expansão, o que vocês têm vislumbrou aí no horizonte? Então, a gente tem evoluído muito na área tecnológica. Né? Nós temos hoje o nosso próprio time de tecnologia que cuida do sistema B2C, são 25 programadores, né? A nossa grande mudança que estamos fazendo agora é concentrar os times que estão espalhados aí pelo Brasil, todo mundo em Vitória. Então, nós vamos montar uma estrutura física em Vitória. Eu acredito que vai evoluir muito o nosso trabalho. Né? E falando de produtos, não para de inventar produto. Né? Temos muitos produtos novos. Acabei de lançar um perfume capilar com a Ana Castella, que está sendo um sucesso. Que legal. A Ana é a nossa garota propaganda. Que bacana. É o único produto cosmético que ela divulga. E o ano que vem a gente está lançando também uma linha completa capilar com ela, devido ao sucesso do perfume. Nós vamos fazer o cruzeiro da Ana Castella junto com o Fashion Gold no mês de janeiro. Então, nós vamos lotar um navio com 5 mil influenciadores para poder fazer esse cruzeiro. A Ana vai cantar, o Luan Pereira vai cantar, uma série de artistas vão estar lá presente. Então, vai ser uma grande ação de marketing, né, para a empresa. E a expansão hoje internacional é um foco muito grande para a gente, porque a minha ideia é transformar esses 53 distribuidores que eu tenho no mundo como base do B2C. Então, eu consigo replicar o modelo do Brasil muito rápido. Então, nós estamos, nesse momento, formatando o modelo brasileiro. Nós estamos colocando num pacote, contratamos uma empresa chamada Bittencourt, que é aqui de São Paulo, que formata o negócio para poder replicar lá fora. Então, os Estados Unidos nós mesmos estamos fazendo. Mas os outros 53 países, a gente vai usar já a estrutura do nosso distribuidor para replicar o modelo do influenciador. Então, logo, eu vou ter a maior rede de influenciadores do mundo, se Deus quiser. Caramba, com certeza, que legal. Queria agradecer, então, Jonathan, a sua presença e ter compartilhado com a gente a sua jornada e a jornada da sua empresa, do Grupo Ibera. Eu que agradeço a oportunidade de contar aí a história. Quem quiser saber mais... O livro conta bastante. Inove para ser único. Isso. Tem pessoas que vão perguntar por que o nome Ibera. Tá aí, eu não vou contar. Não vai contar, legal. Legal, né? Bacana. Então, foi um prazer também. Eu gostei muito. Legal. E se alguém quiser te seguir nas redes sociais ou seguir o grupo, quais são os arrobas? Então, o meu arroba é Jonathan Ibera. Né? E da empresa nós temos a Fashion Gold Oficial, temos o Ibera Paris Oficial. Cada marca do grupo tem o seu próprio Instagram. Então, tem o Terra Coco, tem o Black Diva. As meninas que trabalham com a gente fazem uma boa divulgação. É facinho. Colocou no Google, nós somos assim os primeiros lugares quando você buscar. Tá ótimo, então. Legal. Muito obrigada, Jonathan. Muito obrigado a você. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até logo.